Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo de pós-exploração, chegando nos finalmente do curso aí, tá? E a pós-exploração nada mais é que é o conjunto de técnicas utilizadas após a obtenção de acesso inicial a um sistema, tá pessoal? Porque muitas das vezes conseguir o acesso inicial não é o fim e sim apenas o começo, tá? E isso depende muito do escopo. Por exemplo, num pentest, às vezes a gente vai se limitar um pouco pelo tempo a esse acesso inicial, mas se é uma missão do Red Team, isso aí pode ser apenas o começo da missão. Tá? Por quê? Depois que a gente consegue o acesso inicial, a gente pode executar essas técnicas de pós-exploração para conseguir invadir uma outra máquina na rede, para conseguir comprometer a rede inteira, para conseguir extrair o máximo de dados possíveis ou alcançar o máximo de dados possíveis, movimentando lateralmente para outros usuários, movimentando verticalmente para outros usuários também ou para outras máquinas e conseguindo um acesso, né, mais interessante. E por fim, a gente pode também consolidar o controle, né, desse acesso, porque talvez através de uma técnica de persistência, de gerar uma chave SH, simples assim, a gente consiga agora acessar aquela máquina, independente se aquela vulnerabilidade que nos deu acesso inicial exista ou não, tá bom? Então, na pós-exploração, existe aí a enumeração de credenciais, a escalação de privilégios, e isso são os conteúdos que a gente vai ver nesse curso, tá? Ver como enumerar credenciais, ver a escalação de privilégios de diversos vetores. A gente vai focar principalmente nessa escalação de privilégio aí, horizontal e vertical, tá? Então a gente vai ver técnicas como SOAD, permissões perigosas, o abuso dos direitos de sudo, path hijacking e demais vetores de ataque, tá? Exploração de kernel também, né, do sistema operacional. E também um pouquinho de movimentação lateral, que de certa forma está alinhado com a escalação de privilégios, que pode ser tanto lateral, tanto vertical, tá bom? A gente vai aprender a usar ferramentas também, então aprender a usar o Olimpias, que é uma das ferramentas mais utilizadas aí nesse processo de pós-exploração. Vamos aprender como fazer o redirecionamento de portas, para conseguir expor uma porta que antes era só interna, agora que a gente tem o acesso inicial, a gente consegue expor ela externamente também, tá? Mas é basicamente isso. Então a gente vai aprender que depois que você entra no sistema e consegue esse acesso inicial, você tem que se perguntar algumas coisas, né? Quem eu sou? Né? E não no sentido filosófico da pergunta, mas que usuário que eu tenho controle, o que eu posso fazer com aquele usuário, até onde eu posso chegar a partir daquele usuário, existe alguma coisa mais valiosa, talvez nesse sistema que eu queira ir atrás, né, para procurar por vulnerabilidades para alcançar aquele objetivo, tá? E muitas das vezes a diferença entre um acesso inicial e a diferença, né, entre um incidente, por exemplo, pequeno e um desastre total naquele sistema tá na pós-exploração, tá? Porque às vezes a gente vai ter só um acesso inicial e se limitar lá ao usuário www que não tem acesso a nada, e talvez através da pós-exploração, a partir desse acesso inicial do www, a gente consegue o root de uma máquina ou o root de um banco de dados e aí consegue exfiltrar e extravasar dados aí gigantescos, tá? Então muitas vezes a diferença entre um incidente pequeno e um grande está nesses detalhes aí do processo de pós-exploração, tá bom? E tudo isso, né, todos esses itens aqui, a gente vai acabar vendo nesse módulo. Belezura? Então valeu e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.